Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos considerar hoje aquele quadro do Gauguin que ele chamou de Manau Tupapau. A tradução é O Espírito dos Mortos em Vigília. Bom, em primeiro lugar, para além do tema, vamos estabelecer o campo de sentido artístico em que o Gauguin está situado. Nós não podemos, por exemplo, associar o Gauguin ou comparar ele a um pintor como Monet, por exemplo. Isso por quê? Porque Gauguin não é um pintor da visualidade pura, como Monet e os impressionistas em geral são. Então, o que isso significa? Qual é a diferença entre eles? A diferença se explica pela natureza da experiência que a forma provoca no observador. Essa experiência é que define o sentido artístico. O sentido artístico é essa experiência. Da mesma forma que quando você ouve música, o ato de ouvir te dá o sentido daquela música que você está ouvindo. Isso significa que existe uma equivalência, uma identidade entre o modo como a forma é construída e o modo como interagimos com ela. Essa apreensão da forma possui dois caminhos, duas vias. A via da visualidade e a via da imaginação, as quais correspondem a dois modos de entendimento e de construção do sentido formal. Assim, a forma pode exibir um apelo diretamente para a visualidade ou ser uma provocação do movimento interno da imaginação. Pelo plano da visualidade, nós temos a forma abstrata, que tem uma natureza, um caráter decorativo, mas sem ser decoração. Por outro lado, na forma poética, você tem a vivência de um mistério. Quando eu falo mistério, não estou me referindo a temas tenebrosos, escuros, fantasmas, não é isso mistério. Uma simples maçã em cima de uma mesa, ela pode se tornar um fato poético e pode envolver, e vai necessariamente envolver um certo mistério. Nós temos que transcender um pouco essa palavra mistério para não cair numa interpretação estereotipada do que é esse mistério. Vamos explicar um pouco aqui. Bom, Gauguin pertence ao plano da poética visual. Mas agora, o que caracteriza e define essa poética visual? Na poética acontece uma experiência que vai além e não se esgota no plano sensorial visual, mas se dá como reverberação íntima, em um movimento imaginário de vivências que transcende o plano da visualidade. Você olha para um quadro, mas o quadro não exige apenas ser olhado. Alguma coisa a mais tem que acontecer com o observador, para que esse quadro seja apreendido, para que ele perceba realmente o sentido do quadro. E aí aqui vale lembrar o pintor Feuerbach, alemão do século XIX, que afirmou que para se ver um quadro é preciso uma cadeira. O que ele quis dizer com isso? É porque esse movimento íntimo de reverberação imaginária, ele pressupõe um tempo. E que aquela pessoa que chega diante de um quadro, olha o nome do quadro na etiqueta e vai embora, porque acha que já viu tudo, essa pessoa não percebeu o quadro. O quadro exige uma presença ali na frente e uma reverberação interna e uma relação de participação com o quadro, uma meditação em cima do quadro. Isso é importante. Então, quando olhar quadros nos museus, vamos parar um pouco para olhar, porque senão você não pode dizer que viu, porque a visão nossa é muito rápida. Ela, em fração de segundos, ela dá conta do campo visual que está na tua frente. Mas ali tem alguma outra coisa, né? Essa outra coisa exige um pouco mais de tempo para ser apreendido, né? Então, esse tempo é correlato àquele tempo que nós gastamos para ouvir uma música. Da mesma forma que você tem um tempo para ouvir uma música, você precisa de um tempo para ver um trabalho e que tem um apelo poético. É por isso que ele falou da cadeira. Para ouvir a música, você ouve sentado no teatro, não é isso? Não é assim? Da mesma forma, você está ali em pé diante do quadro, mas precisa de um tempo para poder ver. Na poética, importa não só aquilo que é visto, que a forma exibe, mas importa aquilo que ela provoca, aquilo que ela induz, que ela sugere. A palavra sugestão é fundamental, como queria o Mallarmé, porque as coisas não estão dadas assim à mão, direto.
Exige uma certa atitude do observador para que ele possa realmente ter uma apreensão, uma vivência do sentido da forma que está diante dos olhos. Porque, no fundo, qualquer forma, no dia a dia, no cotidiano, ela tem um poder de sugestão também. Só que o poder de sugestão dos objetos cotidianos, pela familiaridade que nós temos com ele, eles caem nos estereótipos mentais. Então, essa dinâmica mental de apreensão, imaginária de apreensão, ela não funciona no nosso dia a dia, em princípio. A não ser quando você vê uma situação, uma cena que te impressiona, que é, vamos dizer assim, que é nova, que você não reconhece. Então, cria-se uma interrogação na tua cabeça, que não se resolve enquanto você não sabe nomear o que está na frente. Mas no caso, num quadro, essa interrogação fica no ar. E ela continua suspensa no ar, mesmo depois que você vai embora. Porque o quadro não se fecha no plano intelectual, verbal, racional. Essa sugestão imaginária, ela não se completa através de uma ideia. Ela não se define no campo das ideias, entendeu? Do conceito. No caso, olhando um quadro, não basta apenas ver. A forma exibe um fato que é mais do que visual. Ela exige uma participação, uma vivência íntima. Bom, aqui importam então os atributos das coisas. Não são propriamente as coisas em si que são mais importantes. O importante é o que a forma sugere, ou seja, os atributos que ela carrega, que certa vez emergem dela. Tá? São os atributos vitais, a coisa viva. Então tudo num quadro, numa poética, é vivo. Uma maçã em cima da mesa, ela tem que adquirir alguma vida. Não é que ela vai sair andando, mas a vida está na experiência. Você encara ela como algo vivo. E perceber alguma coisa como viva é diferente de percebê-la puramente com uma aparência externa. É completamente diferente. Então, os objetos são também, como uma composição poética, eles aparecem como personagens também. São como uma cena teatral. Tudo, em princípio, tem uma certa atitude. Uma atitude que no caso, ele está cumprindo ali. Algum papel ele está cumprindo. Foi o Matisse que disse isso, né? Que um objeto é igual a um ator. Ele pode exercer papéis diferentes em vários quadros diferentes. O mesmo objeto. Então, esse papel do objeto no quadro, ele corresponde a uma determinada atitude que ele tem naquele contexto. Então, a relação dele com o contexto é diferente da relação que tem entre uma forma abstrata e outra forma abstrata, que ela existe só por tensão visual. Aqui, nesse caso, o fundamento ele se dá pela interação entre os objetos e pela relação de participação entre um e outro. Esse é um fundamento essencial da forma abstrata. Certo? Isso de ouvir, essa parte de ouvir o objeto, de ter um pouquinho mais de atenção, como na música, é como disse, todo mundo conhece aquele verso do Olavo Bilac, né? Ora direis, ouvir estrelas. Olha, para a estrela ele está ouvindo as estrelas, né? Então esse é um verso do Olavo Bilac. E repara, ele não é uma arbitrariedade, percebe? Ele está, esse ato de ouvir, não é ouvir como nós ouvimos uma música, um som. É um outro ouvir, é um ouvido interno. Esse ouvido interno funciona tanto para o compositor de música, como funciona também para o observador e o pintor de uma forma poética visual. Então esse é o fundamento principal de uma forma poética. Agora vamos então passar à descrição do quadro. Bom, vocês estão vendo o quadro aí, né? Bom, em primeiro lugar, a mulher que está deitada, ela tem uma atitude dupla, contraditória. Ela está simultaneamente em repouso e simultaneamente alerta. São dois momentos, um na área da cabeça, com as mãos justapostas do lado da cabeça, e outro na área dos pés, estão superpostos. Os pés, em princípio, estão relaxados. A parte da cabeça e dos braços está em tensão, e a mulher está voltando os olhos para a gente. Então a parte de baixo dela, das pernas para baixo, é como se ela estivesse em repouso. A parte de cima, que corresponde aos ombros e ao braço, e aos braços e à cabeça, existe uma tensão.
Bem, então, essa contradição, essa incoerência, essas duas referências simultâneas num objeto só, cria uma provocação imaginativa. Ela provoca a imaginação. Então, alguém que visse essa mulher assim, poderia especular e dizer, interpretar do jeito que quisesse essa mulher. Ah, ela está assim, ela está assada, por aí fora. O próprio Gauguin, na descrição que ele dá, que nós vamos ver já já, ele faz essa especulação. O que poderia ser, né, a atitude dela assim. Né? Então, esse dado dessa contradição, vamos dizer assim, entre a parte superior e a parte inferior do corpo, como duas atitudes, eu posso dizer que é um objeto só, que é a mulher, mas são dois momentos diferenciados. É como se dois objetos dentro dela, uma subdivisão entre dois objetos. Visualmente, em termos poéticos, seria isso. Tá? Então esse dado provoca uma reverberação imaginativa e pode levar a uma especulação daquilo que a mulher está fazendo ali. Tá? O outro aspecto é a relação espaço-plano. Quando você considera a configuração da figura, com certo claro-escuro, com os planos dela, a atitude dela, ela está no espaço. É uma figura que quase que foi, não digo decalcada, mas ela está ali como uma representação, indo na direção de um certo realismo visual. Enquanto o Pariot, que está embaixo, ele é puramente plano. Né? Então essa polaridade plano-espaço, ou aquilo que é feito no espaço, e aquilo que é representado no plano do quadro, com a forma decorativa, ele está presente no quadro no seu conjunto. Então o que acontece? Na mulher você tem uma certa aderência representativa ao real. O único elemento dessa direção é a própria mulher. O totem, por exemplo, que está ali em cima à esquerda, ele se identifica com os elementos decorativos do quadro. Então, visualmente, aquele totem, que no caso é o Tupapau, que ele representou o Tupapau daquele jeito, ele tem uma identificação visual com os elementos do quadro, em geral. Somente o Pariot da mulher. Agora, a identidade semântica de sentido que o Tupapau tem é com a mulher. A mulher e o Tupapau têm uma identidade de natureza semântica e não é visual. Porque visualmente ele é chapado, ele é uma forma decorativa, plana, enquanto que a mulher é uma forma que tem uma representação assim, de natureza mais representativa mesmo, certo? mais natural. Ela tem um espaço nela, certo? Tem uns planos do espaço, da anatomia dela. Tá? Então a identidade entre ela e o Tupapau tem natureza semântica e não uma natureza visual. O Tupapau, como personagem imaginário, isso é importante. Ele tem um peso específico no plano do acontecimento geral que coloca ele hierarquicamente num plano superior à mulher, que é a Kanaka, que chama Kanaka, a mulher habitante lá do Tahiti. Então a Kanaka, ela nesse caso aí, ela tem menos peso, vamos dizer assim, peso específico no plano imaginário. O Tupapau é muito mais forte. É igual a figura de um anjo e uma pessoa comum. Se você bota a figura de um anjo e uma pessoa comum do lado, cotidiano, o anjo tem uma presença mais forte, porque ele dá mais, vamos dizer assim, trabalho para a imaginação. Ele é mais imaginado do que visto, lógico. A figura normal, cotidiana, ela pode ser apenas vista, se for o caso. Mas um anjo não tem. A mesma coisa acontece com o Tupapau. O Tupapau, a figura pertencendo ao plano transcendente, ele tem mais presença, mais sentido, mais carga de sentido do que a mulher. Tá? Então, a figura do Tupapau é que fixa o sentido do quadro. Nós vamos ver isso quando Gauguin vai explicar. Porque o sentido do quadro é dado pelo Tupapau. Bom, repara bem, num quadro, nada pode ser gratuito ou arbitrário. Tudo tem que emergir motivado pelo princípio vital, que nesse caso é o medo, como nós vamos ver, que rege as relações no plano do acontecimento. Esse princípio vital é que rege as relações do plano do acontecimento. É o que justifica
e que fundamenta as relações aí. Bom, por sorte, o Gauguin deixou uma descrição da gênese desse quadro. Nós vamos então acompanhar o pintor na sua descrição da gênese do quadro. Então eu estou lendo aqui, tá? Uma jovem canaca está deitada de bruços, mostrando parte do rosto assustado. É o que está colocado aí. O rosto dela está assustado, né? Como o pariô, aquela pano debaixo da roupa dela ali, está intimamente ligado à existência de um canaca, faço dele o revestimento do leito. Observa que existe um fundamento para colocar um pariô ali. Ele não ia colocar um quadro, por exemplo, assim, não que fosse uma chita nossa aqui, que é mais próximo, acho que nem isso ele poderia colocar. Ou até, mas não ia colocar um tecido de linho, por exemplo, não faria muito sentido, né? O pariô é que está mais ligado à existência da mulher. Por isso ele fez dele o revestimento do leito. Agora, ele fala assim, agora a posição, olha a provocação, nessa posição um tanto ousada, que estará fazendo a jovem canaca toda nua no leito? Aí ele fala, aí é o que ele diz, preparando-se para o amor, aí isso combina com seu caráter, mas é indecente e não quero. Dormindo, então o ato amoroso acaba de se realizar, o que continua a ser indecente. Vejo apenas o medo. Que tipo de medo? Certamente não é o de uma Susana surpreendida pelos velhos. Tal coisa não existe na Oceania. Aquela cena da Susana, da Bíblia, que ela está tomando banho e os velhos chegam para observar e dão um susto nela, né? Bom, então isso não existe na Oceania. Então ele não pode ser esse tipo de medo. Então ele lembra, o Tupapau, que é o espírito dos mortos, é o indicado. E ele diz, para os canacas é um medo constante. À noite, uma lâmpada permanece sempre acesa. Ninguém circula pelas estradas quando não há lua, a não ser que haja uma lanterna, e ainda assim em grupos. Então o Tupapau, assim como o Pariô está ligado à vida da canaca, o Tupapau está ligado à vida dela, das pessoas que moram ali com ele. Né? Então ele diz o seguinte, uma vez encontrado meu Tupapau, apego-me a ele e faço dele o motivo do quadro. Porque sem ele o acontecimento não fecha. O acontecimento fica em aberto, sugerindo aquilo que ele falou ali em cima, preparando-se para o amor, está dormindo. Não, essa atitude dela em repouso e ao mesmo tempo assustada, essa incoerência que está aí, ela faz com que provoque a imaginação. E as pessoas que estão olhando podem especular o que quiserem. Então o pintor tem que impedir essa especulação. Tá? Então é o seguinte, vou repetir, uma vez encontrado o meu Tupapau, apego-me a ele e faço dele o motivo do quadro. O nu, ele fala uma coisa fundamental. O nu passa para segundo plano. Que segundo plano é esse? Visualmente o nu está em primeiro plano. Esse segundo plano não é o plano da visualidade, do espaço da visualidade. É o plano do acontecimento. Lembra que eu falei antes da hierarquia? Que o Tupapau tem um peso específico no plano do imaginário, da imaginação mais forte, mais pesado do que é da mulher. Então, quando ele aparece, ele vem a primeiro plano. Mas esse primeiro plano não é o primeiro plano visual que nós estamos acostumados a ver. Então, existe uma hierarquia no plano do acontecimento. A forma poética, ela trabalha em cima do acontecimento. E todo acontecimento possui uma hierarquia. E é essa hierarquia que ele está se referindo. O nu passa para segundo plano. Tá? Bom, ele vai falando isso aí, que isso é fundamental. Agora, ele vem aqui embaixo e fala, o senso decorativo me leva a salpicar o fundo de flores. Flores de Tupapau, fosforescências. Tá? Indícios que a alma do outro mundo se preocupa com você. São crenças do Tahiti, ele fala. Aí ele fala, o título, Manaus Tupapau, tem duplo sentido. A canaca pensa na alma, ou a alma pensa na canaca. Quer dizer, entre a mulher e o Tupapau, existe uma correlação, uma ligação. Visualmente, ele não está identificado com a mulher, que está pintada de uma maneira mais natural, com plano espacial, enquanto o Tupapau é uma simples forma chapada ali.
certo? É plana, né? Mas no plano semântico existe a identificação. Por isso que ele falou aqui, a Kanaka pensa na alma, no Tupapau, né? Ou a alma pensa na Kanaka. Então, ele vai falando depois aqui, entendeu? Vai falar do espírito de uma viva ligado ao espírito dos mortos. A noite e o dia. Né? Aí ele reclama, ele fala assim, essa Gênese foi escrita para aqueles que estão sempre querendo saber os porquê e os porquê. Os porquê de perguntas, porquê de resposta. Aí ele fala meio desdenhoso, ele diz assim, se não, é simplesmente um estudo de nu da Oceania. Tá? Então se você quiser achar que um estudo da Oceania, ele pode achar, mas não é, né? Porque na verdade o quadro sugere muito mais coisa do que um simples nu. Mas ele fala um pouco de uma vontade. É interessante que a coisa mais rara que existe é você ter pintores que façam uma declaração dessa, que deixem um depoimento desse. E se nós tivemos a sorte do Gauguin ter deixado isso. Outros indícios tem, no Van Gogh, por aí fora, mas essa declaração, assim, a descrição da gênese do quadro, do sentido do que está acontecendo no quadro, isso eu não conheço outra. Só conheço essa. Mas deve ter alguma outra por aí que eu nunca vi. Mas de qualquer maneira, é importantíssimo isso, porque os pintores não no final, como ele falou, ele fala certo, está até reclamando de ter escrito aquilo, só para aqueles que querem saber os porquês, porque ele fala de má vontade. O artista normalmente não gosta de explicar a sua obra, porque a obra não é para ser explicada. Tá? Ele fez isso aí, mandou para a mulher dele poder convencer as pessoas lá que vai vender o trabalho, ele queria que esse trabalho fosse vendido mais caro que os outros, porque a mulher dele vendendo teria uma argumentação para poder fazer para as pessoas que eventualmente pudessem estar interessadas em comprar. Sabe como é que é? O comprador olha para o quadro, vê uma coisa estranha e começa a fazer 1000 perguntas. Então a mulher tinha que ter resposta para essas perguntas. Bom, muito obrigado.